Fala galerinha, tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho sobre uma pergunta que me fizeram sobre disciplina, né? E como é que são as bases neurológicas da disciplina, né? Como é que um conhecimento sobre como o nosso cérebro funciona pode nos ajudar a entender disciplina. E eu vou até além disso, eu vou falar sobre formação de hábitos, porque a disciplina é um hábito, né? Então qualquer comportamento que se queira repetido é um hábito. E aí a gente consegue entender melhor não só sobre disciplina, mas sobre qualquer comportamento, certo? Então vamos lá, quais são as bases neurais do hábito, né? Como é que funciona? Como é que se cria um hábito no nosso cérebro, né? Então, tem a frase célebre do Donald Hebb, de 1949, se não me engano, que ele fala: Circuits that fire together, wire together. Então, o que isso quer dizer? Circuitos que disparam juntos tendem a permanecer juntos ou tendem a permanecer ligados. Que circuitos são esses? Ele está falando de circuitos neuronais, ou seja, neurônios que se ligam uns aos outros, certo? Percorrendo literalmente caminhos no nosso cérebro e que geram comportamento, né? Todo comportamento que a gente faz, todo ato, isso aqui, ó, que eu estou mexendo a minha mão, para eu fazer isso, milésimos de segundos antes da minha mão mexer, um circuito se ligou no meu cérebro para produzir esse comportamento, certo? Então, isso são circuitos. O nosso cérebro, ele produz, obviamente, todo o nosso comportamento, né? Então, quando a gente fala circuitos que disparam juntos tendem a permanecer juntos, o que ele quer dizer em termos mais comuns, né? Mais fáceis de entender? Comportamentos que acontecem tendem a ser mais facilmente repetidos no futuro, certo? Então, tudo que eu faço hoje tende a ser mais facilmente repetido no futuro, certo? Então, cada comportamento, cada coisa que eu faço na minha vida, cada decisão que eu vou tomando, vai consolidando, vai botando uma camadinha, né, de consolidação de comportamentos no meu cérebro, certo? Literalmente, certo? Os circuitos vão disparando e quanto mais vezes eles são disparados, a gente vai criando, nosso cérebro cria uma capa que se chama mielina, né? Vai mielinizando, criando tipo uma capa de salsicha e vai tornando mais fácil, mais rápido, mais direto aquele circuito, mais automático, certo? Essa é a lei do aprendizado, é assim que acontece o aprendizado no nosso cérebro, certo? A gente quer conservar a energia, então quanto mais vezes a gente repetir um comportamento, mais a gente está enviando o sinal para o nosso cérebro de que aquele comportamento deve ser repetido, porque se eu estou me comportando daquele jeito e sigo vivo, vamos embora, continua fazendo aquilo ali, certo? Então é assim que acontece o aprendizado no nosso cérebro. E aí é muito importante a gente entender que, dependendo da fase do desenvolvimento do nosso cérebro, da nossa vida, né, isso pode ter mais ou menos efeitos. Então, o que quer dizer? A criança, quando a gente é criança, a gente tem poucas experiências, né, passadas, né? Então tudo é meio que está acontecendo ali pelas primeiras vezes, certo? E o nosso cérebro, o cérebro da criança, ele é o cérebro mais plástico que existe, ou seja, o cérebro mais aberto ao aprendizado que existe. O cérebro do adulto, depois dos 25, 30 anos, quando o nosso cérebro plenamente se desenvolve, a última parte a se desenvolver é o córtex pré-frontal, que é justamente a parte responsável por frear impulsos, mas depois eu falo disso. Quando o nosso cérebro está plenamente desenvolvido, ele não aprende mais automaticamente. Não é qualquer circuito que dispara que vai tender a ser reforçado, certo? Mas na criança e no adolescente, sim. Então, isso nos faz ver o peso que tem nossas experiências quando criança, certo? E aí, óbvio, a psicologia sabe muito bem disso desde a época de Freud, ele não precisou abrir o nosso cérebro e fazer exames de circuitaria, né, para poder entender isso. É muito claro que eventos que acontecem quando a gente é criança têm um peso muito grande em relação a como a gente vai se comportar depois de adulto. Por quê? Porque era quando o nosso cérebro estava extremamente plástico, se formando e entendendo como agir no mundo, e aí comportamentos que a gente adquiriu, né, atitudes que a gente tomou quando criança, são a base forte, né, que vai gerar comportamentos que depois a gente só vai botando camadas em cima na medida que a gente vai ficando mais velho, certo? E o que a gente desenvolveu quando criança tende, comportamentos que dispararam juntos quando criança, tendem a permanecer juntos, esses circuitos neuronais, certo? Então, boa parte dos hábitos que a gente tem hoje como adulto foram formados lá quando criança, sobretudo aqueles para os quais a gente não deu atenção, não parou para chegar, usar o nosso córtex pré-frontal, essa camada aqui de cérebro, né, responsável pelo pensamento analítico, por projeção do futuro, por uma análise mais calculista ou mais racional de vida, né? Então, todo comportamento que a gente não deu essa atenção, não parou para, de fato, transformar esse comportamento, ele vai ser basicamente uma repetição dos nossos comportamentos infantis, certo? Então, como é que a gente consegue transformar isso, né? Através da ação. Por quê? Porque se eu tenho
Digamos, vamos usar o exemplo da atividade física, por exemplo, né? Se eu tenho hábito de sempre diante da necessidade de fazer uma atividade física, eu recuo, ou seja, um mecanismo mais profundo do meu cérebro de conservação de energia, que é uma lei natural, né? Todo organismo precisa conservar energia. Se eu deixo esse circuito ser ativado, né? Não, conserva energia, irmão. Você não tem nada aqui na sua imediação, nenhum predador correndo atrás de você, você não está com fome, não precisa correr atrás de comida. Então, o que você está fazendo gastando energia, meu irmão? Fica quieto, certo? Esse circuito, ele está sendo sempre disparado. O circuito que opera por essa lei da conservação de energia está sempre sendo disparado no seu cérebro, certo? Agora, se você começa a disparar um outro circuito que envolve o seu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro associativa, né, que não depende necessariamente do que está à sua volta naquele momento para agir, ela pode projetar futuro, ver passado e tomar decisões de outra forma. Quanto mais você ativa esse circuito do seu córtex pré-frontal e diz, não, eu estou satisfeito, eu não preciso gastar essa energia, mas é o que eu preciso fazer para a minha vida, né? Quanto mais você dispara esse circuito, mais ele vai se fortalecer. Então percebe que você tem um circuito profundo que diz, fica quieto. Quanto mais esse circuito é disparado, mais forte ele tende a ficar, mais ele vai tender a ser repetido. E quanto mais vezes você freia esse circuito, porque rola esse embate, né? Freia esse circuito a partir do outro e diz, porra nenhuma, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer o que eu preciso fazer, seja o que for. Mas esse outro circuito, ele se torna predominante, certo? A ideia, tem um ditado popular, eu acho que diz, né? Você tem dois lobos dentro de você, um bom e um mau, e aí qual lobo que é mais forte? É aquele que você alimenta. Isso basicamente é uma analogia, um conto, um mito que fala sobre a formação de hábitos no cérebro, certo? Ação gera motivação. Quanto mais você faz uma coisa, mais essa coisa tende a se repetir, certo? É muito difícil para adultos, né, que têm hábitos muito incrustados desde criança, que vão num determinado sentido, mudar isso. Custa energia pra caramba, porque o nosso cérebro quer economizar energia, então ele quer fazer o quê? Hábitos que são automáticos. Então, para você quebrar uma automatização do cérebro e construir uma nova, é muito difícil, custa muita energia, você precisa ficar repetindo, é como se fosse uma parede, né, que você já adicionou várias camadas ali de parede, né, ao longo do tempo, há anos que você está adicionando aquela camada ali, aquele circuito está totalmente mielinizado ali, está pesadão, e você tem que quebrar aquela porra com uma picareta, pum. É paulada atrás de paulada. Cada hábito, cada ação que você vai fazendo, ela vai fazendo um buraquinho nessa parede. Ela vai quebrando esse circuito aqui e vai reforçando o outro circuito. Então, no passar do tempo, quanto mais atos você realiza, aqueles hábitos vão se transformando o quê? Numa técnica, certo? Uma técnica é um circuito já mais formado, onde você simplesmente, opa, é ele e pum, 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 ele vai ser ativado, certo? Hábitos ou pequenos atos se transformam em técnicas, né, que são circuitos um pouco mais bem formados, um pouco mais eficientes em ser ativados, e no final você constrói uma personalidade, certo? Que é a ideia do, não é eu estou disciplinado, eu sou disciplinado, né? Então você deixa de ser uma coisa que você faz para ser uma coisa que você é, certo? E uma coisa que você é uma coisa que está muito profunda no seu cérebro, é uma coisa que já foi repetida milhares e milhares de vezes em diferentes contextos, certo? Então, por exemplo, eu fui me exercitar mesmo quando eu estava cansado, mesmo quando estava chovendo, mesmo quando eu estava viajando, mesmo quando eu estava, ou seja, diferentes contextos, e eu repetia aquela ação, certo? Independente do que estava acontecendo à minha volta, da dificuldade, de como eu me sentia, de onde eu estava. Então, isso é o tipo de ação que ao longo do tempo vai gerando esse fortalecimento da circuitaria sólido, onde, independente do contexto, eu consigo realizar esse hábito, certo? E aí a gente está nessa terceira etapa, onde se torna quem eu sou, identidade, certo? Então, se você quer chegar ou não nesse lugar, aí é contigo, mas a ideia da formação de hábitos, seja ele qual for, disciplina ou qualquer outro, ela vai nesse sentido, certo? Preguiça, por exemplo. É isso, ou seja, se sempre diante de um fato onde eu preciso gastar energia, eu conservo energia, eu estou repetindo atos preguiçosos, né? Depois esses atos se tornam técnicas, eu tenho técnicas de preguiça, né? Eu já sei como chegar, né? Ou como me enganar para me tornar um pouquinho mais preguiçoso, e no final eu sou uma pessoa preguiçosa, certo? Onde eu já tenho esses caminhos muito profundamente enraizados no meu corpo, e se eu quiser mudar, eu vou precisar pegar lá minha picareta e ficar batendo, cada batida é um ato, né, que eu vou precisar ficar batendo até aquilo quebrar, até aquilo começar a ficar mais fácil, certo? Então, enfim, espero ter deixado claro aí
como é que hábitos se formam, né, no nosso cérebro, e basicamente o que isso quer dizer é que hábitos se formam a partir das nossas ações. E como é que hábitos se transformam? Também a partir das nossas ações, certo? Então são os atos no mundo, a todo tempo a gente está treinando o nosso cérebro, certo? A todo tempo, cada ato que a gente realiza, né, vai reforçando padrões e vai tirando ou desfazendo outros padrões, certo? Dependendo da atitude que eu tomo, certo? Então, se diante de uma situação de medo eu recuo, eu estou fortalecendo esse medo. Se diante de uma situação de medo eu avanço, eu estou fortalecendo a minha coragem, certo? Então, basicamente, você é a soma dos seus encontros com o mundo, como diria Spinoza. Você é a soma da forma como você reage com o mundo, beleza? É assim que hábitos se formam. Espero ter ajudado. Mas